Oi, gente, este é o canal Graça e Fé e hoje eu não vou estar falando sobre a sequência dos vídeos da história bíblica, mas eu vou estar contando uma parte do meu testemunho, da minha história. Então eu fiz o primeiro vídeo falando um pouco, que foi no vídeo Até a Tristeza Salta de Alegria. Então eu vou contar, dar continuidade, falando a segunda parte, que eu disse, né, que eu ia falar depois, embora eu não vou poder falar com todos os detalhes ainda, mas eu vou falar aquilo até onde eu posso estar falando, eu vou estar contando. E o que eu acho assim de magnífico nessa história foi a forma pela qual Deus falou comigo naquele momento de tormenta, de prova, sabe? Prova de fogo mesmo. Então, para quem não ouviu o primeiro vídeo, né? Eu entrei em uma prova muito difícil, uma provação muito difícil mesmo. Para mim, era algo que eu posso dizer praticamente insuportável, né? É assim que eu sentia, que era algo insuportável, mas é uma provação, assim, prova de fogo mesmo. E eu estava morrendo aos poucos e Deus não falava comigo nessa provação. Deus não falava e eu me sentia morrendo a cada dia. E chegou ao ponto de eu estar pesando 36 quilos e parece que aquela prova não mudava de fase, sabe? Aquilo era uma tormenta contínua, assim. Porém, como eu me joguei em Deus, eu me lancei em Deus, então é diferente quando a gente se lança em Deus. Porque mesmo que você sente que você está numa prova assim, tão difícil, tão, sabe? É uma situação assim que você sente assim que é algo que parece que é insuportável, sabe? É assim que você se sente. Mas, por outro lado, você sabe que Deus está com você e que Ele não perdeu o controle. Você tem essa certeza, essa segurança, né? Então eu tinha essa tranquilidade, né? Essa certeza de que Deus estava comigo ali, nessa situação, e que eu não via saída. O meu sofrimento maior é porque eu não via solução nenhuma, não via saída nenhuma. Mas eu tinha consciência de que Deus, Ele abre porta onde não tem. Então isso foi que foi me dando forças, né? Por causa dessa consciência, e que eu sei que Deus não desampara. E quando você entrega seus problemas na mão de Deus e você permanece ali na obediência e buscando a Ele na obediência, a palavra de Deus, então você pode ter a certeza de que a solução é garantida. Não tem como dar errado. Nem sempre as respostas é como a gente deseja, mas Deus dá a resposta que vai nos trazer felicidade. Porque no final de tudo, da história, Deus, Ele traz, mesmo que seja algo diferente, a situação seja diferente do que você desejou, do que você pensou, do que você orou, de tudo aquilo que você entregou na mão de Deus e pediu muitas vezes, né? Mas Ele vai agir da forma dele.
mas mesmo que seja diferente do que você pensou, do que você imaginou, mas ele vai trazer paz e felicidade. Isso é garantido, né? E então eu tinha essa consciência de que Deus não erra, de que Deus não falha. E também eu sabia que tudo que aconteceu, Deus não tem nada a ver com aquilo, Deus não tem nada a ver, porque nós, seres humanos, somos ou vítimas ou somos culpados, né? Porque muitas vezes é o nossa imprudência, muitas vezes tem vários motivos, mas não importa. Importa que quando nós depositamos na mão de Deus e agimos dessa forma, como eu disse, né? Na fidelidade a Deus, ao Senhor, e Ele se compadece, porque Ele é misericordioso. Então, dentro daquela prova, como eu disse, me senti morrendo aos poucos, né, a cada dia, emagrecendo a cada dia, e eu não via saída, e a situação de não ver saída, não ver como aquilo ser resolvido, era assim uma tormenta, sabe? Mas, como eu disse, por outro lado, eu tinha a convicção da misericórdia de Deus e de que Deus abre porta onde não tem porta. Então essa era o meu consolo. Porém, enquanto Deus não falava comigo, a gente, por mais que sabe quem é Deus, mas a gente sofre, a gente vai, sabe, de alguma forma a gente vai se acabando, sabe? Enquanto Deus não falar mesmo. E então Deus ficou sem falar comigo e foi passando os meses. Não, quer dizer, os meses não. Foi passando os dias e já tinha 2 meses mais ou menos só, né? E mais 2 meses, para quem achou que 3 dias seria muito dentro daquela prova, que não ia aguentar mais 3 dias, né? Porque foi assim a minha situação. Eu desejei que passasse pelo menos uns 3 dias depois daquela prova, ou 4 dias, ou uma semana. Eu pensei, depois disso vai começar a melhorar e tal. Mas não foi. Foi 2 meses dentro da mesma situação, sem melhorar nada. Então, 2 meses já estava assim, pesando 36 quilos, porque 2 meses dentro de uma prova de fogo mesmo, sem mudar nada, é quase que insuportável. Então, foi isso que aconteceu. Foi 2 meses sem mudar nada. E, aliás, chegou uma parte que arrochou, dobrou a situação. Então, realmente, foi muito difícil. Mas, depois disso, Deus começou a falar comigo. Como eu disse no primeiro vídeo, na primeira parte, que eu falei que Deus usou uma pessoa para falar, mas na verdade Deus usou essa pessoa para falar que ele não ia falar, né? Mas só de Deus falar que ele não ia falar, já me deu consolo, porque aí mostra que Deus está no negócio, né? Tipo, não na confusão. Deus não tem nada a ver com o problema que o ser humano cria. O ser humano faz os seus problemas e Deus não tem nada a ver com isso, né? Porque muitas vezes as pessoas põem tudo nas costas de Deus. Foi Deus que quis assim, foi Deus que... Eu não vejo dessa forma. Deus não gera mal, Deus não traz problema para ninguém. Somos nós. Mas o que eu tenho consciência é que Deus, ele não perde o controle. É claro que Deus permite provas, né? Então, ali, quando Jó foi tentado ali, Deus permitiu
Deus não mandou aquelas provas para Jó, mas Deus permitiu. Então, Deus nos prova dessa forma. E então, ali quando Deus falou que usou aquela pessoa e falou que Deus não ia falar, mas no mesmo momento que ele disse que não ia falar, mas não ia usar ninguém, ele estava dizendo não ia usar pessoas para falar comigo, e Deus não usava mesmo, Deus não usou ninguém em profecia, em parte nenhuma Deus não usou, e nem de forma alguma Deus usou, nem na pregação Deus não falava comigo. Nas pregações que eu ouvia na igreja, Deus não falava nada. E só que no dia que Deus usou essa irmã para falar, que não procurasse ninguém porque ele não ia falar, naquele dia, na parte da manhã, Deus havia falado comigo, por meio da Bíblia. E Deus disse por meio da Bíblia que ele não ia usar ninguém, e se alguém falasse, não era ele. Então eu já sabia que Deus não ia falar. E de noite Deus usou essa irmã para falar a mesma coisa na igreja. O mesmo que Deus falou comigo de manhã em casa, Deus falou de noite através dessa irmã. Mas Deus me disse que eu ia vencer com Ele, só com Deus. E lá em casa Deus falou a mesma coisa. Deus falou para mim, Deus fez eu entender assim, eu que vou falar contigo. Será eu e você. E na igreja Deus falou essa mesma palavra através da irmã, que ninguém sabia de nada, né? De dia Deus falou comigo e à noite eu fui para a igreja, Deus usou a irmã e Deus confirmou que Deus falou comigo de dia em casa. E então depois desse dia Deus começou a dar mais sinais. Então Deus começou a falar comigo, e a primeira coisa que Deus falou, que Deus disse para mim que Ele que ia falar comigo. Então eu entendi que Deus ia falar através da Bíblia, e de algumas formas mais Deus ia falar, mas que Deus não ia usar pessoas para falar comigo. Ele que ia falar, eu entendi que Ele ia falar por meio da Bíblia, poderia falar por meio de uma pregação, e poderia falar também assim no coração, na mente, de alguma forma. Deus ia falar comigo, mas não ia usar pessoas para Ele falar comigo. Então, foi exatamente o que aconteceu. Deus não usou absolutamente ninguém, mas mesmo assim eu desobedeci por causa da aflição. E eu liguei, algumas pessoas me davam números de telefone e eu andei ligando algumas vezes. E Deus não falou através de ninguém. A única pessoa que Deus usou, que eu sei que foi Deus, ela orou por mim e não falou nada. Ela só falou para mim aguardar surpresa e ficar na posição. E não falou nada, e era uma pessoa muito usada por Deus. E as que falou algo, tinha nada a ver com nada. Então, Deus realmente, Ele não falou, não usou ninguém. Mas depois desse dia que a irmã falou comigo na igreja, Deus começou a falar por meio da Bíblia, mas ainda passou uns dias, né, para Deus começar a falar. Aí o primeiro dia, o primeiro versículo que Deus falou, porque antes os versículos eram tudo assim, bem nada a ver, sabe, só de coisa de destruição mesmo. Mas o primeiro versículo que Deus falou comigo foi esse, que Ele falou que Ele não ia usar ninguém, não ia falar através de ninguém. E depois, passou mais uns dias, o primeiro versículo que Deus falou comigo foi este, que diz assim, Provérbios, eu acho 14:10, 10:14, não lembro, mas assim, Deus falou, o coração conhece sua própria amargura, eu o estranho não participará da sua alegria. Só que na versão que eu li, está escrito assim, eu intrometido não participará da sua alegria. Mas algumas coisas assim que estava meio que eu percebendo algumas coisas, e eu vi que parece que Deus tinha algo reservado.
mas eu não sabia, só me deu uma leve impressão. E aí eu tirei um versículo. Será que Deus tem algo para me revelar e tal, em relação a isso que eu comecei a perceber, a entender? Mas aí eu tirei esse versículo. Aí saiu, tirei um versículo e saiu este versículo. O coração conhece sua própria amargura, eu estranho, não participará da sua alegria. Mas aí, não, nessa versão, era o intrometido, não participará da sua alegria. Aí eu pensei, tem nada a ver. E além de tudo, o intrometido não participará da sua alegria, mas o intrometido já participou da minha alegria, né? Só que aí eu entendi que não estava falando do passado, mas estava falando do futuro, né? Aí eu falei, bom, só se for, né? Porque no passado o intrometido já participou, já intrometeu. Então, aí eu coloquei lá o versículo, que era de caixinha de promessa, né? E fui para a cozinha. Aí eu pensei, antes de eu ir para a cozinha, eu guardei o versículo na caixinha de promessa e pensei, tá vendo como não tem nada a ver coisa da minha cabeça? Nada a ver. Além de tudo, não poderia ter nada a ver mesmo. Imagina, aí no que eu entendi lá, eu falei assim, além de tudo, olha a diferença, não, né? Não tem nada a ver. Aí quando eu fui para a cozinha, Deus falou, como eu tivesse ouvido uma voz, né? Mas não falou uma voz audível. Falou aqui, mas falou bem forte mesmo. Eu falei, imagina, olha, também sobre aquilo que eu estava pensando, aí eu pensei, e além de tudo, não tem nada a ver, e a diferença e tal. E aí quando eu ia para a cozinha, como uma voz falou aqui, falou assim, eu tiro a diferença. Mas como eu não estava esperando nada da parte de Deus, né, que só estava eu pensando, aí eu levei um susto. Aí quando falou, eu tiro a diferença, eu falei, quê? Eu olhei assim, o quê? Sabe? Aí tá, eu fui pra cozinha, aí comecei eu tava limpando a cozinha, né, então nessa hora eu tava passando pano no chão, e aí eu voltei a passar o pano no chão, e quando eu tava passando o pano, Deus começou a falar comigo algumas coisas. Aí, nisso eu fui orar, e Deus falou mais algumas coisas comigo, que na verdade, eu não lembro direito. Eu perguntei algumas coisas para Deus, coisas que eu não posso falar agora, e Deus respondeu depois quando eu fui orar. Mas mesmo assim, aquilo que falou, eu tiro a diferença, eu sabia que era Deus, mas eu não entendi também, não entendi direito. E depois eu orei, Deus falou mais algumas coisas comigo, mas ainda fiquei em dúvida se era Deus mesmo, sobre aquelas coisas a mais. Eu tiro a diferença, eu tinha certeza que era Deus. Aí depois Deus, como eu disse, eu subi para orar, Deus falou mais algumas coisas, mas ainda não ficou aquela coisa claro assim. Aí passou mais uns dias, eu estava escrevendo e de repente, eu estava sozinha em casa, aí de repente eu comecei a sentir, parece que estava faltando alguma coisa, e eu comecei a pensar, né? Será que eu fiz alguma coisa que deixou Deus triste ou alguma coisa? Porque parece que ficou meio que um vazio, tinha alguma coisa faltando. E eu comecei a pensar o que eu tinha falado, porque eu estava num capricho tão grande para não pecar, para não falar nenhuma palavra que desagradasse a Deus, porque quando eu entrei na prova que eu me lancei em Deus, eu comecei a entrar numa vida de consagração e eu comecei a ter uma comunhão, uma intimidade assim muito forte com Deus.
E eu estava assim numa intimidade, apesar que eu chorava, mas eu chorava, por esse lado eu chorava, mas por esse lado eu estava numa alegria tão profunda com Deus, numa comunhão tão forte, que eu estava pisando em ovos para não errar nem nas minhas palavras, sabe? Eu estava com muito capricho, com muito zelo por aquela comunhão que eu estava com Deus, para não perder aquela comunhão, porque aquilo estava sendo a minha vida, sabe? Estava sendo a minha alegria, estava sendo parte da minha vida, coisa que eu nunca tinha vivido, uma comunhão tão forte com Deus, daquela forma, nunca. Eu já tinha vivido comunhão forte com Deus, mas daquela forma, não. Eu estava como se eu estava apaixonada, tão perdidamente apaixonada por Jesus, perdidamente apaixonada. Então, isso foi o meu consolo, quando eu fui entrando nessa fase, né, de comunhão, de intimidade com Deus. Então eu estava com muito zelo por essa intimidade com Deus, muito zelo mesmo. Eu pensava 3 vezes antes de abrir a boca para não errar. E nesse dia eu senti assim, parece que tinha algo faltando. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu falei alguma coisa que entristeceu a Deus? E eu comecei a pensar o que eu tinha falado, comecei a lembrar das coisas que eu tinha falado naquele dia, lembrando desde de manhã, tudo, as minhas conversas, tudo, né? E aí eu vi que não, eu não tinha falado nada que pudesse desagradar a Deus. E aí eu fiquei assim, aí eu voltei a escrever, mas eu comecei a perder a inspiração da minha escrita, começou a não ter mais inspiração. Aí eu falei, eu vou ler de novo a Bíblia para vir a inspiração, porque eu estava fazendo explicações, escrevendo, né? Escrevendo literatura. Aí eu voltava a ler aquele trecho da Bíblia para vir a inspiração da explicação. E não vinha mais nada, não vinha nada, parece que secou a fonte da inspiração. E eu não conseguia mais escrever. Aí eu senti que eu deveria orar. Mas mesmo assim eu fiquei ali procurando o que seria aquilo, né? E eu tentando ali imaginar, mas por que cortou a inspiração? E eu tô sentindo assim, parece que tem uma coisa que está faltando. E de repente me veio algo na mente. Me veio algo que é coisa das que eu não posso falar. E quando me veio isso, algo foi trazido na minha mente, isso me preencheu, me completou assim, sabe? E aí parece que tinha um vazio que sumiu. E aí eu pensei que era uma coisa comum, normal, mas aquilo foi ficando forte, de uma forma que eu já comecei a ficar incomodada. Eu falei, bom, dessa forma já não é comum, né? Aí eu comecei a repreender aquilo. Comecei a repreender e quanto mais eu repreendia, mais fortalecia. Mais eu repreendia, mais fortalecia. E o que a experiência com Deus que eu tenho é que quando você repreende algo que você pensa, pode não ser de Deus, e você repreende, na comunhão que eu estava com Deus, na intimidade ali que eu estava sentindo e a presença de Deus, não era possível que ele ficar, aquela oração que eu estava orando ali, ficar sem resposta, né? Não era possível. Aí, como não tive resposta e aquele sentimento só crescia, aí eu me apavorei. Aí eu comecei a chorar desesperadamente. Porque eu falei, se esse pensamento ou sentimento, sei lá, não for de Deus, então aí eu tô perdida. Porque eu, sentindo a comunhão que eu estava com Deus, né, aquela intimidade com Deus, e a oração não ser respondida, então eu falei, então aí eu tô perdida. Porque se não for Deus, como que eu vou desfazer disso? Né? Eu não tinha como desfazer daquilo. Porque se Deus não entrasse, né, com a providência dele, porque Deus não falha. Você está naquela comunhão com Deus. Algo vem que de repente você pensa, deve não ser de Deus, e você começa a repreender. E aí
se você naquela comunhão profunda com Deus não for ouvida, então aí para mim eu me senti sem esperança. Então aí eu entrei num choro profundo. Eu chorei ali por umas meia hora, no mínimo meia hora, porque foi o que eu pensei. Se Deus não me respondeu e eu nessa comunhão com Deus e Deus não respondeu, então é porque Deus Deus parou de me ouvir. E então lembra que Deus não estava falando comigo, né? E aí Deus falou através daquela irmã, falou através daqueles 2 versículos. E aí eu falei, Deus entrou de novo naquela fase de não falar comigo. Então aí agora sim eu estou perdida. Porque se isso não é de Deus e Deus agora não me ouve, né? Voltou a não me responder, então agora eu não tenho saída. Então agora eu fracasso. Porque sem Deus eu não vou conseguir desfazer disso que veio na minha mente, no meu coração. Eu não vou desfazer disso por mim mesmo, porque era tão forte aquilo que eu sentia aquilo como uma fortaleza, uma verdadeira fortaleza. E eu não conseguia desfazer daquilo. E aí eu me apavorei, porque se Deus não tirasse, então era a derrota na certa, se aquilo não fosse de Deus, né? Então eu vou ter que continuar no próximo vídeo, tá? Porque o vídeo está muito grande e eu vou fechar aqui e dar continuidade no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo.